Boa noite, gente. Eu me chamo Ricardo Tomás e é com muita honra e com muita alegria também que nós damos início a esse projeto maravilhoso que é o Papo Liderança. O objetivo aqui é construir conteúdo, é produzir conteúdo, conhecimento para vocês. E nós, eu e a Vanessa Bremer, que vai dividir essa cena comigo com muita honra também. Obrigado, Vanessa. O objetivo agora e o tema principal, o assunto principal, né, vamos falar assim, é liderança. A gente sentiu necessidade, nós vamos nos apresentar daqui a pouquinho, falar sobre liderança. O Papo Liderança não vai ser somente esse programa. Nós vamos fazer outros e vamos ter novidades também. Fala um pouquinho, Vanessa. Tudo de bom. Boa noite a todos. Como o Ricardo falou, é um enorme prazer estar aqui dividindo esse conteúdo com vocês, conteúdo esse que nós tivemos muito carinho e muito cuidado. Para algumas pessoas que eu conversei, eu comentei que é o sonho de duas pessoas extremamente apaixonadas por pessoas. E aí a gente, com todo o amor, vai trazer aqui assuntos, e não só nesse dia de hoje, como o Ricardo comentou, mas a nossa ideia aí de projeto é nós estarmos também aqui em outros momentos com convidados. Por quê? Porque a gente quer trazer para vocês a realidade de mercado. E aí, quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de liderança, dependendo do cenário que essa liderança se encontra, pode ser que precisa de novas posições ou de posições diferenciadas. Então, se nós temos líderes, por exemplo, no ramo comercial, o perfil é um. Se você tem um líder na área da saúde, é um outro perfil. E aí, a nossa ideia, o nosso projeto é justo nós trazermos convidados aqui de variados mercados, para que juntos nós possamos trazer assuntos que possa vir auxiliar vocês no dia a dia, sendo aqueles que hoje já são líderes e aqueles que têm a ideia de futuramente ser líder. Eu sempre falo que quando é picado pelo esse mundo da gestão, é algo que a gente não consegue voltar atrás, né? Porque fazer gestão não é fácil, mas é um negócio que é muito gostoso, porque você olha para trás e você vê quantas transformações você consegue fazer, não só na vida das pessoas que você está ali no dia a dia trabalhando, mas também de todos os que estão no entorno dessas pessoas. E aí também dessa própria empresa, porque aí a gente sempre coloca. Não tem jeito, né, Ricardo? Eu, no mundo da gestão voltada a processo, eu sempre gosto de falar que processo sempre tem início, meio e fim. E todo processo tem um impacto. Então, a partir do momento que nós nos tornamos líderes, nós temos que entender que nós vamos fazer um impacto na sociedade que a gente se encontra. Então, é na empresa que nós estamos, é no bairro que essa empresa está alocada, é na É cidade o que essa perfil, empresa. né? O perfil é muito específico, né? Isso. O objetivo, gente, do Papo Liderança, como eu falei para vocês e como a Vanessa está aqui reforçando, é produção de conteúdo. A intenção nossa é que você vá nas plataformas, no YouTube, no Instagram da Qualigestão, no meu Instagram, e veja esses programas, digamos assim, em formato podcast, mas não é entrevista. Por quê? A nossa intenção é trazer essa informação para você, principalmente para você líder, para você que almeja viver a liderança, tá? E ter esse conteúdo como capacitação, como aperfeiçoamento, como mais informação ainda para você. E os nossos convidados que vão vir a partir do próximo programa, né? Eles vão trazer esse case de mercado, essa realidade, como a Vanessa falou, para a gente desenvolver o conteúdo junto com eles também. E eu queria apresentar para vocês o fruto de tudo isso, né? O nosso sonho já realizado, não só o Papo Liderança, mas a nossa capacitação em liderança, que é o ser liderança, não é verdade? Tudo de bom. Esse Cadê? é um
esse é o projeto que, como eu falei, é o Isso. sonho de 2 sonhadores Hum. que são apaixonados por pessoas e que a gente, durante aí algum tempo, ficou conversando, no que nós poderíamos trazer para realmente diferenciar a nível de desenvolvimento de pessoas, as pessoas que querem se tornar líderes. E aí, assim, tanto o Ricardo quanto eu, a gente vem de um mercado que nós temos aí algumas experiências voltadas ao ser humano e essa relação, né, de pessoas, de gestão. E o nosso intuito, através do programa Ser Liderança, é justo trazer conteúdos que venham a facilitar e a possibilitar as pessoas que hoje estão como líderes ou que querem se promover como líderes a ter um melhor entendimento. E aí, como eu mencionei, foi realmente um sonho, né, Ricardo? E aí a gente ficava, vai ser esse conteúdo, vai ser aquele conteúdo e não sei o quê. Não, mas espera aí, ó, normalmente no mercado, no dia a dia, nas empresas, as dificuldades são essas, é aquela e tal. E aí a gente desenhou esse projeto com alguns tópicos, né? Justo para conseguir trazer, eu vou dizer harmonia, Ricardo. Harmonia, Uma sim. harmonia para as pessoas que estão hoje como líderes, no sentido de se entender e entender como promover realmente essa gestão às pessoas que estão envolvidas. Por quê? Eu sempre costumo dizer que ser líder passa do pressuposto que, primeiro de tudo, você tem que se conhecer. Porque para você lidar com as pessoas, você precisa se conhecer para que essas pessoas não venham te enfraquecer ou não venham te testar. E a gente sabe que no dia a dia o líder a todo momento é testado. Só que aí você tem que ter segurança. E nós trabalhamos os conteúdos desse nosso projeto justo voltado a isso, a te preparar a ser harmônico dentro do seu ambiente de trabalho, para que através dessa harmonia você consiga ter resolutividade, porque não adianta nada também a gente falar em harmonia, em coisa linda e tal, e se no final a gente não tem resultado, porque se a gente está falando de gestão, gestão é negócio, negócio quer resultado, não é isso, Ricardo? Exatamente. Tudo é focado nessa questão do resultado. Só que como nós vamos chegar nesse resultado é o X da Da questão. questão, isso E aí. aí vale para a gente deixar bem claro o que é o ser liderança. O ser liderança, ele por enquanto é presencial. Nós realizamos dentro da organização, dentro da empresa, com os colaboradores, né, com os líderes ou futuros líderes. Por quê? O ser liderança ele é moldável, digamos assim. Ele pode fazer parte de um início de um PDL, de um programa de Isso. desenvolvimento de líderes, que você sabe que não é um único momento, ele é um momento de desenvolvimento, onde esse líder vai passar por ações planejadas e também devidamente avaliadas para a capacitação desse líder, né? Eu levo em consideração aí o clima não, a A cultura da cultura, empresa, isso, a perdão, a cultura cultura da organizacional. empresa, o perfil da empresa, como esse líder vai desenvolver a equipe pela qual ele vai ser responsável, né? Então, tudo isso dá esse perfil desta liderança. O ser liderança, ele pode ser capacitação, ele pode ser uma formação, ele pode ser um aperfeiçoamento, tudo isso a gente pode enquadrar o ser liderança. Ele pode ser uma imersão, ele pode ser uma palestra, Sim. né? Então, assim, dentro do universo da educação corporativa, o ser liderança entra como um impulsionador de conhecimento e formação de líderes. Essa é um contexto bem legal. E vale ressaltar que quando a gente fala de desenvolvimento, de liderança e tal, muito se conota nos tempos atuais, de você trabalhar uns oba-oba para animar a galera e tal. Teremos esses momentos? Teremos, mas o nosso foco realmente é desenvolver competência, perfil. E aí nós temos algumas ferramentas que nos possibilitarão auxiliar essas pessoas que estarão inclusas nesse projeto para que elas consigam se perceber e, diante do que se perceber, conseguir trabalhar a sua, vamos dizer, aperfeiçoamento, o seu Sim. aperfeiçoamento. Então, assim, todo o projeto do Ser Liderança
a gente ficou pensando muito no sentido assim, aí vem muito a conotação de processo, preciso de resultado, e daí preciso mostrar que estava assim e Aham, passou assado. aham. E aí, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente partiu do pressuposto que primeiro a gente teria que enxergar como que é esse perfil desse ser humano que nós vamos começar a trabalhar o desenvolvimento. Então, independente do estilo da empresa e do perfil das pessoas que estarão ali, a gente sempre vai iniciar com a ferramenta do DISC, correto, Ricardo? Certo, certo. Por quê? Porque essa é uma ferramenta que auxilia nós entendermos quais as competências das pessoas que estão ali, para, com base nisso, enxergar o que mais precisa ser adequado, aperfeiçoado, reorganizado, Mas muitas antes vezes disso, isso. tem um processo bem interessante. Ela já está dando aqui o primeiro passo Isso. da execução do ser liderança. Mas o que vale ressaltar, que eu acho que é bem importante a gente frisar aqui, é todo o processo que nós temos antes com as próprias lideranças, com o setor de RH, com a parte executiva estratégica da empresa. Por quê? Como se trata de um curso que também, um curso não, desculpa, uma, uma, Um uma imersão, desenvolvimento, um uma imersão, desenvolvimento, isso. né, um treinamento, ele precisa ser estratégico. Ele precisa atingir e ter o resultado esperado. Não é isso? Então, vem logo antes de toda da execução essa conversa para a gente adequar, adaptar a realidade, o perfil da empresa, a cultura daquela A empresa, a necessidade, né? necessidade, porque a gente aqui está trabalhando líderes que vão impulsionar resultado, Isso aí. que Eu vão adoro, alcançar resultado. eu adoro falar o termo, às vezes pode até ficar meio pesado, Hum. mas assim, eu adoro falar o termo que quem é líder tem que entender que a gente tem que ser faca na caveira. Nós estamos ali para dar resultado. Gente, Porque adoro isso. senão não tem o porquê ter um líder ali. Só que aí é lógico que para você conseguir ter resultado, você sozinho não consegue. E Exato. aí o nosso projeto, ele vem a desenvolver competências justo para você entender que se você é o líder, é você que tem que puxar a galera. E lembrando que também o seu teto é de vidro. E aí você precisa ter Excelente. o respaldo, né, e o cuidado, por isso que eu volto a falar, de se conhecer, para que a partir disso você possa desenvolver outras pessoas. Porque a grande questão, a gente comenta isso, né, Ricardo? A grande questão de um líder hoje em dia é o quê? Não tenha medo de desenvolver as pessoas. Por quê? Porque todas as vezes que você desenvolve alguém, você também está E se se desenvolvendo. desenvolvendo. Então a gente não precisa ter medo Perfeito. de segurar conhecimento, porque todas as vezes que a gente ensina, a A gente gente também aprende. aprende muito mais. E é É o verdade, topo, é o topo verdade, da pirâmide. É onde eu aprendo mais. É quando eu verdade. multiplico conhecimento. E aí, assim, vem muito esse nosso projeto, porque no desenvolver dela, aconteceu comigo, e eu acredito com o Ricardo também, o quanto a gente se observou, É né, verdade. diante das construções que nós fizemos, e que isso foi um impulsionador, né, justo nessa questão de reconhecer a importância de sempre estar desenvolvendo. Então, para vocês que estão nesse momento nos escutando, eh, eu diria que, ou melhor, eu diria que não, eu sempre falo com os alunos e o pessoal que eu trabalho, que eu vou morrer falando esse negócio. Água parada apodrece. E aí, Perfeito. assim, não acredito que nós viemos aqui para a gente cruzar os braços ou ficar esperando as coisas acontecerem. E quem tem o perfil ou quem quer se desenvolver enquanto líder tem que entender isso. É você próprio que também tem que buscar sempre a sua melhoria, o seu melhor desempenho, porque a gente tem que ter uma preocupação sempre em fazermos melhor com o que nós temos e no momento que nós temos. É verdade. Porque se a gente ficar a todo momento esperando, aí eu preciso da sala de reunião bacana, eu preciso da equipe bacana, a É. gente não consegue. Então, assim, isso também, e aí tanto na vivência do Ricardo quanto a minha, dos sofrimentos que nós já Ah, tivemos, aí a gente vai falar então, muito por aqui. A esse gente vai falar mundo, muito aqui.
alguns dos tópicos que nós trouxemos no Ser Liderança é para auxiliar as pessoas nesse sentido, né? A buscar formas de se desenvolver, não tendo que levar a porrada que nós já levamos. Então a gente vem para meio que facilitar a vida das Facilitar a vida de pessoas. vocês. Olha Isso. só, conhecimento nunca é demais. Porém, eu sempre falo nas minhas palestras e nos cursos que eu dou, nos vídeos também, que analise de onde vem esse conhecimento primeiro. Qual é a origem, qual é a fonte, quem está falando, quem está passando para você. Porque hoje, com o advento da tecnologia, né, a internet está aí, os celulares na mão, a facilidade. Informação, nós estamos sendo bombardeados a todo momento, né? Então, o objetivo do Ser Liderança é legar conhecimento, é legar formação, capacitação, aperfeiçoamento, treinamento para colaboradores. É isso que a gente gosta de fazer, é essa a nossa proposta, vindo de uma necessidade real de mercado. Muitas vezes, líderes ocupando cargos de liderança sem saber nada de liderança. Infelizmente, e aí é uma vivência, acontece muito assim. Um determinado profissional, ele, de certa forma, se destaca na função, seja um auxiliar, seja um assistente, seja um técnico, e aí a empresa passa por uma loucura e não, se esse cara é um excelente auxiliar, técnico, assistente, este vai ser o cara da liderança. E aí é a hora que se perde um bom técnico, um bom auxiliar, um bom assistente. Por quê? Porque pega essa pessoa e Do aí operacional e leva para o isso, e estratégico. sem nenhum tipo de preparação. E muitas vezes sem nem realmente conversar com a pessoa no sentido de que mundo é esse, né? O que é ser líder? Quais que são os cuidados que você tem que ter? Quais as formações? O que você tem que É uma buscar? seleção interna que é feita e que a gente sabe, né, principalmente quem vem desse mundo de recursos humanos, que a seleção interna ela precisa de muita observação. Saber das competências, olhar aquelas avaliações, a performance daquele colaborador, para saber se realmente ele tem capacidade de assumir um cargo de liderança. Isso mesmo. E aí, por isso que a gente começa o nosso projeto do Ser Liderança através dessa ferramenta do DISC. Por quê? Porque é uma ferramenta comportamental. Análise comportamental Isso, tem que ser pura, feita. pura, Tem que pura, ser pura. feita, gente. E aí, com Seja base. a plataforma que usarem, mas Isso, eu acho que qualquer tem que coisa. fazer. Eu falei DISC aqui, mas seria uma análise É porque nós comportamental. somos fãs do Disque. Se o Disque quiser patrocinar a gente está aceitando, não tem problema. Tudo de bom. Mas aí, assim, o foco é o quê? Comportamento. Por quê? De novo, você precisa se conhecer para que dessa forma você possa lidar com as pessoas, para você se prevenir, para você passar a segurança, para você ter segurança. Por quê? Porque não adianta você ser um líder e você não conhecer realmente ali aquele pedaço, aquele quadrado. Aí, no nosso mundo de gestão de pessoas, de liderança, de RH, existem aí alguns temas. Por exemplo, se diz que tem tipos de liderança, não é isso, Temos. Ricardo? E temos muitas. E os anos vão se passando e aquilo vai. Porque a gente está acostumado a estudar três, né? Na Isso. faculdade a gente recebe, aí tem aquelas três básicas, né? Quando a gente vai para o mercado, parece que a coisa expande, Flui. né? Ô, Ricardo, vou brincar aqui, né? Tipo, você na minha época, você vai entender. Eu falo que vira Gremlin. Gremlin é o Sim, filmezinho eu que lembro. Para pingava quem não aguinha, é da plast. época, são os bichinhos que se multiplicam, dizendo que era um filme de terror, tá, Isso. gente? Mas Mas eu era. achava mais graça do que Eu outra também coisa. adorava. Mas aí, assim, o que que é essa questão do líder? E aí que as empresas, né, as organizações, têm que ter cuidado em relação a esse perfil, por quê? Uma empresa vai lá e define um modelo de gestão, normalmente parte desse pressuposto, fazer uma definição de modelo de gestão. Nesse modelo de gestão,
aí a formação da pessoa, a administração, a gente tem modelos, tipos. Então, eu tenho lá um tipo que é o democrático, um tipo que é por hierarquia, um tipo que é por resultado, vai. Beleza. Aí eu tenho que enxergar as pessoas que eu estou colocando dentro desse meu mundo e que vai fazer essa gestão, qual que é o perfil. E aí, muitas vezes, o que acontece é o quê? Lá no RH, não tem uma conexão do modelo de gestão definido pelos executivos com o que realmente está sendo feito enquanto recrutamento e seleção. Perfeito. E aí você mistura informações, porque aí, por exemplo, uma empresa que ela vem com um foco total em um modelo de resultado um modelo de gestão por resultado, ela não está nem aí como que vai fazer as coisas. Ela Sim. quer resultado. Ela quer quer resultado. lucro. É. Só que aí, se ela pega um perfil de liderança, que é um cara mais cuidadoso, um cara que tem toda uma preocupação de como vai fazer. Visionário, Isso. inovador. Aí é choque total, meu amigo. Com certeza. Então, assim, existem vários tipos. A gente não vai entrar aqui no detalhe, no mérito, né, das nomenclaturas que a gente acha por aí, porque se você pegar, como o Ricardo falou, hoje na internet, você coloca lá, tem vários. Mas aí, assim, eu acredito que o que a gente vale deixar aqui, Ricardo, é o quê? É você entender como que você está lidando com as pessoas que você depende. Sim, que aí, perfeito. primeiro de tudo, você tem que entender isso. Você depende das pessoas para você conseguir ter resultado. Perfeito. Né? E eu sempre gosto de falar que um líder tem que aprender a se vender. Só que para ele se vender, ele tem que ter resultado. Ele tem que fazer as pessoas trabalhar por ele, para ele e com ele. Com ele. E eu Perfeito, sempre, eu adorei. e eu sempre viro e falo assim, ó, o cara que é bom, o líder que é aquele realmente top, quando ele não está na empresa, no departamento, onde que for lá, aí é que a galera trabalha melhor ainda. Por quê? Porque essa galera, ela passa a ter um compromisso maior com esse líder, porque o cara é parceiro, o cara olha no olho, o cara conhece, e aí tem aquele detalhe, né, Ricardo? Por isso que eu falo assim, que eu acho que não tem que ficar preocupado com nomenclaturas de liderança. Agora, nessa atual conjuntura e como o mercado está, eu acho que você pode montar, digamos, essa flor de lótus, onde todas as pétalas têm um pouquinho de cada perfil. Isso. É, como você disse, é o que vai dar certo. E não tem muito uma receita de bolo. Não tem. Mas Eu falo de pessoas. Como é que eu vou tratar de receita de bolo? Agora, uma coisa que é fato, Ricardo, e aí eu acredito que isso vale sempre a gente estar refletindo. O líder, ele precisa tocar as pessoas. Eu não acredito que ninguém motiva ninguém, Ricardo. Eu sempre falo isso em tudo que é canto que eu vou. Mas eu acredito que eu posso sim engajar. Eu posso mobilizar. Eu quero te fazer uma pergunta. Não é podcast. Mas eu vou fazer, gente. Diga aí, lá vem. Só pra gente contextualizar melhor e deixar bem nos moldes, assim, porque eu gosto dessa coisa, né? Meio conteudista, assim, eu adoro essas coisas. Adoro! Vanessa, antes, como tu já trouxe em todo esse teu discurso aí um pouco do teu acervo, da tua experiência, mas eu acho que as pessoas querem saber quem é a Vanessa. Opa, tudo de bom. Então vamos lá. Vai aparecer aqui minhas coisinhas aqui? Não, tudo de bom. Eu não preparei, tá, gente? Na próxima. Ricardo, eu vou dizer de uma forma diferente quem é a Vanessa. Isso. Porque eu acredito que hoje em dia a gente tem que entender que as pessoas são essência. Então, eu vou me apresentar sendo Vanessa Freire Bremer, a filha de Carlos Augusto e de Vera Lúcia. E que tem um puta de um orgulho da família que foi criada. Por quê? Porque essas duas pessoas me ensinaram valores assim absurdos e que eu falo que se a minha filha conseguir absorver 1/3 do amor e da gratidão que eu tenho por esses dois, já tá tudo de bom. Por que que eu falo isso, gente? Ela tá bem aqui, eu vou olhar. Por que que eu falo isso? Porque assim, eu tenho um currículo, né, Ricardo?
Sou formada em administração de empresa, tenho N especialidades na parte de gestão, de auditoria, de qualidade. Acabou de concluir a A psicanálise. psicanálise, porque conhecer o ser humano, entender o ser humano é Adoro necessário. É, psicanálise. Amo. isso. Fiquei louca, mas foi tudo Muito de bom, né? bom. É. Só que a forma que eu fui criada, e aí o meu pai, ele sempre falava, né? Crio os meus filhos para o mundo. E aí eu falo que essa que foi minha base. Por quê? Porque realmente eu saí para o mundo. Desde os 12 anos, eu tive a sorte, o prazer de ter pais, que fomentaram a educação, e onde eu morava não tinha tantos recursos, e aí, eles me possibilitaram estudar fora. E aí eu não voltei mais desde essa época, porque eu fui para o mundo, meu pai e minha mãe me criou para o mundo. Muito legal. E aí eu fui para o mundo. E aí, assim, por quê me apresentar desse jeito? Porque eu acredito que isso é a essência, Sim, né? Essa é a Vanessa. Muitas pessoas falam, ai, Vanessa representa o sorriso, a pessoa que corre atrás, que faz isso, que faz aquilo outro, e não sei o quê. Sim, faço isso tudo, principalmente se é um negócio que eu quero e eu acredito que isso vai ser favorável para a minha vida, eu vou correr atrás. Porque eu acredito que se eu fui criada para o mundo, eu não tenho que ter medo do mundo. E eu sempre falo que o medo ele existe, ele faz parte, mas ele não pode paralisar ninguém. E entrando nesse mundo da gestão, esses trabalhos voltados a processo, à liderança e tal, cada vez isso ficou muito mais forte para mim. Por quê? Porque o trem não é fácil não, sabe? Ser líder é um trem complicado pra caramba, é difícil. Tem hora que a gente tá querendo matar uns 3, jogar mais não sei quantos na parede. e as pessoas já estão percebendo que a Vanessa não é paraense, né, maninha? Ela não... Tudo de Mas bom. ela já tem, entendeu? Quase um título de paraense, Já. porque já mora aqui há muitos anos. 10 anos sou, 10 já anos. fez É 10 paraense anos, já, já é fez paraense. 10 anos. Eu costumo dizer, quando me perguntam de onde eu falo que no meu RG eu sou natural de Minas, mas na real eu sou do mundo, porque aqui já é o quinto estado que eu moro, É verdade. né? É. E aí eu tenho um pé muito forte lá na Bahia, né? Então tem um negócio aí, uma mistura desgramada, e já tem 10 anos que eu tô aqui no Pará. Pará. Então, isso daí só volta a Conhece mais o reforçar. Pará do que eu, Bem colega. mais, bem Muito mais. Só volta a reforçar que esse impulsionamento dos meus pais, né, que crio os meus filhos para o mundo. Sim. Isso só veio a fortalecer essa minha história de vida e essa minha construção. E aí, quando a gente fala a nível profissional, né? Então, administração, N especializações e tal, chegou um momento da minha vida que eu trabalhava como CLT em uma organização, e eu trabalhava na área da qualidade. Qualidade é uma mistura, Ricardo. Ao mesmo momento que nós temos que ser estratégicos, nós temos que ser tático, nós temos que ser operacional, a E gente tem que você ser tem que ter uma líder. visão geral da empresa. Isso. Aí a gente tem que. E já coloquei botina para ir lavar a cozinha, por causa de projetos, e tinha que dar conta. E aí você para e fala assim: opa, peraí. Eu tenho que realmente me conhecer para me perceber e conseguir trabalhar esse contexto, porque senão o negócio não vai, o negócio para. E no decorrer do âmbito profissional, cada vez mais parece que gritava em mim: você precisa conhecer mais sobre pessoas, sobre o ser humano. E até então eu tinha N especialidades voltadas na parte de gestão, e chegou um momento da minha vida que eu falei: não, peraí. Porque a gente colocar no papel os projetos é fácil e é bonito, mas todas as vezes que ia para implantação, aí eu sempre falo, né? O ser humano é um trenzinho, um bichinho muito criativo. Muito. E aí eu comecei a me desenvolver também na parte profissional a nível de pessoas, né? Atuei me desenvolvi como coach, atuei como coach, PNL, fascinação, e aí até hipnose clínica eu inventei. E aí, por fim, agora, então, até hipnose clínica. Vamos continuar o nosso papo. E aí, agora, psicanálise, que é um negócio que é muito louco, mas, assim, ao mesmo tempo, é um negócio que você fala assim, puta merda, Freud era o cara.
que ele, assim, ele tinha uma sacada bacana. E aí, assim, o que que eu acho isso bacana e que inclusive isso auxiliou, né, no nosso desenho do nosso projeto, foi que não adianta nada você ter processos lindos e maravilhosos se as pessoas que estão ali dentro não entendem o que que é a essência. E aí, de novo, eu volto a falar em essência, Ricardo. Então, Maravilhoso. assim, hoje, quando me perguntam quem é essa pessoa, eu falo, eu sou a essência de dois sonhos que foi dos meus pais e que eu tenho muita gratidão e muita alegria do caminho que eu percorri, aonde eu tô, e fazer o que eu faço, eu entendo como missão de vida. E esse projeto mais ainda. Por quê? Porque a gente vai trabalhar ferramentas de gestão, mas a gente vai tocar as pessoas. E eu acredito que a gente, nesse momento, nessa vida, nós precisamos tocar as pessoas. Então, em suma, essa é a Vanessa Bremer. E aí a Agora, gente precisa não, agora saber esse quem é o vamos Ricardo falar. Esse Tomás. primeiro programa, ele tá rolando dessa forma e a gente tem que realmente deixar todo mundo a par do que a gente quer trazer. Quem é esse povo? Quem é esses dois que estão chegando com essa loucura de falar de liderança? Bom, vamos lá. Quem é o Ricardo, né? Quem é esta pessoa? Olha, eu costumo dizer que eu sou uma coxa de retalho. Adoro. Eu sou realmente uma coxa de retalhos porque eu venho de várias áreas de atuação e todas elas acabam que, como unindo todas elas, o Ricardo aparece, o Ricardo surge, né? Começou tudo na publicidade e propaganda, né? Do qual eu não me formei, cheguei muito próximo de me formar, mas eu não me formei, porém trabalho com isso até hoje, Tudo de bom. né? Adoro design, adoro layout, adoro sentar e criar, isso me faz muito bem. Então essa parte da criação sempre foi uma coisa que eu sempre gostei. De lá eu fui para a produção de eventos. Comecei com cinema, depois fui para teatro, depois fui para eventos sociais. Eu fiz tudo, música, eu fiz muita coisa, aprendi com muitos mestres. Os próprios artistas também me ensinaram muito. Eventos empresariais eu fiz muito. Só que chegou um certo momento que a arte chegou na minha vida, né? Onde eu sou ator há 21 anos. E E desde o ator prim... top, tá? Parem Detalhe, com isso, não, spoiler, eu sou tímido, excelente. mentira. E desde o primeiro momento que eu subi no palco foi num evento empresarial. Então, o teatro na empresa, ele sempre fez parte da minha vida. E eu só fui ressignificando e dando um toque a mais. Até que chegou um certo momento em que eu tinha que fazer escolhas. Então, eu resolvi dar tchau para a produção de eventos, onde eu aprendi a ser um profissional muito mais aguerrido, porque trabalhar com eventos, o produtor, ele traz soluções, ele não te traz problema. Ele foi contratado para solucionar, não para trazer problema. O Ricardo, aí abre o parênteses, quando a gente fala de gestão, a parada de ter um líder é isso, o líder é contratado para trazer Para solução. trazer Isso solução e aí. não para criar mais problemas, né? É para fazer a engrenagem girar, Isso mesmo. não é verdade? E eu escolhi, óbvio, continuar na arte. Só que aquilo me incomodava no sentido de que levar somente a peça teatral, a intervenção, na sua plenitude, mas sempre dependendo de outras pessoas para informação. Sempre pedindo, olha, porque, enfim, eu não atuava na empresa, eu não conhecia. Só que de tanto fazer, você acaba que convive com outras pessoas e aquilo foi ganhando uma paixão. Foi quando eu disse assim: não, eu quero fazer o teatro na empresa, mas eu também quero ser aquela pessoa que sobe no palco para dar a palestra. Eu queria dar palestra, Adoro. né? Só que eu sempre tive uma coisa na minha cabeça: conteúdo, conhecimento, não fazer por fazer, não ter uma carreira sem alicerce. Não bater no peito e dizer que eu sou uma coisa, chegar lá, o ser humano é adaptável, ele já tem uma observação de natureza e ninguém é bobo. É. De saber
o que você está fazendo ali e o que você realmente está trazendo enquanto conteúdo. Foi aí que eu busquei o recursos humanos. Eu pensei na administração, pensei em outras áreas, mas não. Eu acho que o recursos humanos era o lugar, era o meu lugar. E eu fiz, me formei, já tarde, mas me formei, não importa essa questão de idade para mim, tarde Tempo não é receita para ninguém. né? E hoje eu mergulhei nesse universo. Então eu digo que eu sou ator, eu sou apresentador também, eu sou mestre de cerimônias, tudo que eu aprendi com a produção de eventos, né, a produção cultural, eu trago hoje para a minha vida. O design também permeia tudo isso. Então eu sou uma coxa de retalhos. Mas o que que o Ricardo realmente atua? Na no treinamento e desenvolvimento e hoje na educação corporativa, na especialização no MBA que eu tenho em educação corporativa, a psicanálise que eu não tenho a sua formação, mas sou um profundo Eu estudioso tentei nisso. levar ele, Mas eu ma vou, eu mas vou. uma hora ele vai, Um uma hora ele profundo vai. estudioso na psicanálise, por quê? Depois da pandemia veio a terapia holística para minha vida, né? Eu senti uma necessidade. Terapia é vida, já deixo aqui a A deixa, tá, terapia gente? Pelo holística, amor de é Deus. verdade. Ela veio para minha vida como uma forma de cuidar das pessoas, de fazer a minha parte, de cumprir a minha missão. Sempre fui uma pessoa extremamente espiritualista, espiritualizado. A gente vai falar isso, ou se não der para falar hoje, né, que a nossa hora também já está caminhando, mas Não, mas vamos falar, fala um nos pouquinho. próximos programas, né? Mas falar um pouquinho sobre essa questão da espiritualidade. Você pode ter e desenvolver a sua espiritualidade sem realmente necessitar de uma religiosidade. A religiosidade, ela está nesse meio da espiritualidade. A espiritualidade trata-se de propósito, de missão, de valores, de crenças, da sua visão de mundo, aquilo que transmuta, aquilo que transcende na sua vida e que pode te dar caminho. Então e a religião ela é muito importante, porque para muitas pessoas, eu acredito para a grande maioria, ela te dá isso, Ela né? Eu conforta. só estou tentando dividir o que é espiritualidade, o que que eu falo sobre espiritualidade e a religiosidade, a religião em si. As duas estão conectadas, mas as duas podem viver separadamente, entendeu? Então é mais ou menos isso que é o Ricardo. E a minha missão de vida muito maior, e hoje eu tenho isso muito certo para mim, é multiplicar conhecimento. Quando as pessoas perguntam qual é a tua missão de vida, o teu propósito, é multiplicar conhecimento. Ô Ricardo, falando dessa sua missão, sobre a questão da liderança espiritualizada, né, Sim, isso que você explicou. Aí, de novo, eu volto a falar de essência e eu volto a falar de que todo líder, ele realmente tem que ter na cabeça dele, no entendimento dele, que ele, se quer alguma mudança, precisa ser a própria mudança. exatamente. E aí, vale reforçar muito assim, Ricardo, em algumas empresas, as vivências aí, né, no decorrer desses anos, às vezes a gente escuta alguns líderes: "Ah, porque a empresa é assim, porque o diretor é assado, porque não sei o quê". E aí eu olho, Ricardo, e eu sempre comento: "Mas assim, diante desse cenário, o que realmente você está fazendo?". Por quê? Porque se você é um líder, você pode fazer a diferença nesse seu quadrado. Você está fazendo diferença realmente? E aí, assim, eu acho muito bacana e acho muito show de bola essa esse conceito, né, da liderança espiritualizada. Por quê? Porque ele parte de um pressuposto que você próprio tem que ser a mudança que você quer no meio Exatamente. que você tá. O líder espiritualizado, eu tenho duas fontes de conteúdo, e aí as pessoas que estão aí podem anotar e a gente futuramente pode deixar isso nas copies dos vídeos que a gente for cortando, for postando. Uma é o QS, Consciente Espiritual ou Inteligência Espiritual. Na verdade, o livro está em inglês. É QS, é Spiritual Quotient. Pessoa muito chique, gente, Um dá negócio assim. licença. É da Dana Zohar e do William Marshall.
tá? Eles são um casal, né? Ela formada em física em Harvard, se eu não me engano, e logo em seguida ele morando na Inglaterra como psiquiatra, eles se unem e em 2000 eles chegam através dos seus estudos, né, a entender que acima da inteligência emocional existe um outro quociente. Eu tenho o quociente intelectual, que é o QI, eu tenho o quociente emocional, que é o QE, e eu tenho um quociente espiritual, que é o QS. Conexão. Exatamente, ele vai além. Enquanto eu tenho toda a parte intelectual muito bem formada, logo em seguida eu tenho um quociente emocional, onde eu sei gerenciar as minhas emoções conforme as situações na minha vida. A consciência espiritual, ela transcende tudo isso. O que eu vou fazer com tudo isso na minha vida? E parte do pressuposto, Ricardo, que é, na realidade, o entendimento de qual o seu propósito Do- na vida. É o propósito. Uma das coisas, outra literatura muito legal, outro livro que eu aconselho vocês comprarem. Empresas Espiritualizadas, Pedro Ivo Moraes é o autor. Eu sou fã desse cara, muito fã. Esse livro mudou minha vida, esse livro norteou mais ou menos o que eu quero levar para dentro das empresas. Entendam, falar de espiritualidade hoje dentro da empresa, além de ser necessário, não tem a ver com pregar nenhum Religião. tipo de egrégora religiosa. Não importa se é Buda, se é Alá, se é Ou Cristo, se se não é tem, Oxalá ou se não tem nada. É ter o entendeu? entendimento do E no propósito. livro ele fala, no capítulo Novo Mundo, se eu não me engano, já lá mais do meio para o final, onde ele fala do líder educador. Ele vai falar deste tipo de liderança. O líder educador, que não é um professor, Vanessa, não é um professor. Ele é o exemplo, ele é o ser liderança, ele tem valores, ele tem visão de mercado e de mundo. Ele está focado no resultado, mas não somente nesse resultado, mas em como chegar nesse resultado. Na realidade, Ricardo, se a gente observar, é o perfil daquela pessoa que você olha e que você admira. Com E certeza. aí a É grande o questão. inspirador, Isso aí. inspiração. E a grande questão de um líder se diferenciar e conseguir fazer com que as equipes estejam com ele, para ele, fazendo com ele, é justo ele ser alguém admirado pelas pessoas. E aí é lógico, admirado através das atitudes, através dos resultados, através da postura, através da segurança, através da forma que trata as pessoas. Por quê? Eu sempre falo, Ricardo, que as pessoas têm que entender que nós, líder, se eu sou um líder, eu tenho que entender que eu sou uma pessoa cuidando de pessoas. Então, assim, se eu não tiver um entendimento que cada ser humano é único e cada ser humano tem que ser tratado dentro da tua individualidade, eu, com certeza, vou ter Perfeito. problema em liderar. A gente sabe. Parece que tá um trem assim todo espiritual aqui, né? Tá. Mas assim, a gente sabe que Nós somos assim, faz parte. a gente Mas traz o que a não, gente tem de essência. Tu não falou de é essência? verdade, faz parte, tá dentro. Mas olha só, Ricardo, eu sempre falo assim, um líder ele tem que entender que quando ele tá dentro de um negócio, né? Ele tem lá, eh, existe um processo que ele precisa trabalhar para que esse processo dê resultado. Só que aí, assim, esse processo parte do pressuposto que ele tem que estruturar. Com certeza. Então, Planeja. isso. Aí ele tem que ter direitinho o que são as regras do jogo, quais que são as pessoas e os perfis que eles precisam para estar dentro lá daquele determinado As processo. equipes sempre serão multidisciplinares. Isso aí. E aí que eu acho, Ricardo, que acaba que entra muito, né, nessa linha da espiritualidade, dos pilares de hoje em dia que a gente fala de liderança, é o líder entender que ele sempre vai ter 3 pilares para ele administrar. Porque quando a gente fala de liderança, nada mais é do que você gerenciar. Você vai ter que gerenciar quais os pilares? Pessoas, Pessoas. a estrutura, Tira. porque você tem que
ter uma estrutura, montar uma estrutura para que essas Que pessoas você já encontra quando chega. normalmente. E aí você tem que ter também o pilar dos direcionamentos. A cultura? As regras, o que que é a cultura. política, o que que é o regimento, enfim, né? É a cultura. Então, todo líder ele tem que ter o entendimento desses 3 pilares, porque se ele é líder, ele vai morrer tendo que administrar pessoas, estrutura e regra, diretrizes, políticas, enfim. E aí, muitos às vezes se preocupam só com o que é a estrutura. Sim. Ou se preocupa o que é regra. Só Uhum. que aí esquecem de entender que são as pessoas que movimentam o negócio, certeza. que é a engrenagem do negócio. E aí, assim, como que eu estou falando para essas pessoas? Quais que são os recursos que eu estou provendo para que essas pessoas realmente consigam desenvolver o teu acho que trabalho? futuramente a gente vai ter que trazer um programa inteiro falando só de comunicação. Verdade. É muita coisa pra gente Inclusive, falar. quando a É gente muita fala de coisa. comunicação, Ricardo, a gente sempre fala que é o mal da humanidade. Tudo que é empresa que tu chega, independente do ramo dela, que aí você vai, por exemplo, na minha atuação, né? Se eu for lá fazer uma análise SWOT, é batata, Ricardo. Sempre a maior fraqueza da empresa, comunicação efetiva. E aí eu sempre volto a pergunta para eles, né? Porque quando eu utilizo essa ferramenta, eu utilizo com a galera que está no viés tático. Sim. E depois eu utilizo na galera que é estratégica. E eu sempre viro e falo, vocês são táticos, vocês são elo entre o Sim, eles operacional estão bem no e meio. o estratégico. E aí vocês estão dizendo que o problema é a comunicação efetiva, mas quem faz a comunicação efetiva? Aí, assim, qual é o momento que realmente vocês estão olhando e estão tendo a preocupação de como vocês estão se comunicando? Então, eu acho que vale um momento exclusivo Até só porque para falar de comunicação, se a Ricardo. gente falar sobre comunicação efetiva, sobre comunicação eficaz, se eu colocar essa pitada da espiritualidade, eu vou Ixi, para algo que hoje está sendo muito falado, né? Ensinado, treinado. Comunicação assertiva. É o meio de tudo. é verdade. É o meio de tudo. Eu não tô nem lá nem aqui, eu tô aqui. É porque não adianta a gente só se comunicar, né? A gente tem que confirmar se realmente essa comunicação foi absorvida, foi entendida e está sendo praticada. E aí, Ricardo, a gente entra, inclusive, num tópico que é sobre a cultura de excelência, né? A cultura organizacional. Quando a gente entra nas empresas, e aí você que é de RH, né, já trabalhou esse trem pra caramba, a gente sempre quer entender, né, qual que é a cultura organizacional dessa empresa, porque aí em cima disso a gente vai querer saber da cultura de excelência. É aí que mora a diversidade. É aí que mora a grande diversidade. É isso que as pessoas não entendem e que as pessoas querem engessar. Cada empresa tem seu perfil, cada empresa tem a sua individualidade, cada empresa tem a sua cultura, a sua forma de existir. São suas regras, são suas normas, são os comportamentos, como é que tudo gira em torno daquele produto, daquele serviço, como foi criado, como está hoje. Você que entende processos. E aí a gente fala que processo para você ter resultado e para você conseguir realmente ter uma cultura pensando em excelência, o que é a questão? Tem que deixar claro para as pessoas o que você está querendo delas. E aí que eu acredito, ok, vai ser um outro momento, Vai nós ter vamos falar calma. só Tem gente de pulando aqui já dizendo comunicação. para parar, que a gente já vai parar, tá? A gente vai falar só de comunicação, mas assim, vale ressaltar que, Ricardo, quando a gente fala de cultura de excelência, o grande propósito e a grande preocupação do líder é o quê? Deixa claro o que você está querendo sua equipe. Então, assim, define meta, define prazo, é faca na caveira. Por isso que eu falo faca na caveira, não tem jeito. É faca na Olha, eu tô caveira. adorando, agora que eu tô nessa parceria com a Quadigestão, eu tô Tudo de adorando bom. esse negócio aí. Mas, ó, só pra gente finalizar, porque a gente já vai ter que parar hoje aqui. Poxa, já? Uma hora é pouco pra mim e pra Vanessa, viu? Então, achei.
Eu sempre falo que eu gosto de falar pra ca eu sou tímida, mas eu gosto de falar Vanessa, pra caramba. vamos só conceituar uma coisa que é para as pessoas entenderem o que realmente a gente pensa a respeito disso. É como se eu estivesse voltando a fita e contextualizasse o que eu, Ricardo, entendo quanto liderança. Eu acho que liderança não é cargo, Mm-mm. não é status, liderança é um estado. É onde você se encontra. É uma responsabilidade. É um momento de possibilidades, não só de desenvolver, mas também de se autodesenvolver. É um momento de entendimento e de gerenciamento. É. Ô Ricardo, no longo da caminhada, da jornada, eu entendo que o líder, ele tem que aprender a servir. Perfeito. Porque a partir do momento que você serve, você vai ser servido. Com certeza. Só que aí a grande questão é que não é servir de uma forma desorganizada. E aí a gente fala da questão de excelência, de cultura de excelência, de processo, de qualidade, de gestão, enfim. Por quê? Porque eu tenho que entender qual é o meu momento atual, o que que eu estou querendo, e aí é o que eu estou querendo realmente enquanto resultado. Eu tenho que deixar claro. Por isso que aí a gente fala que o líder tem que ter meta, para as pessoas entenderem por que que elas foram contratadas, né? Para que elas estão ali. E aí, a partir do momento desta organização, você a todo momento tem que entender que você precisa desenvolver pessoas. Por quê? Porque as pessoas a todo momento precisam ser cutucadas, Ricardo. São pouquíssimas as pessoas você vai lá, dá uma tarefa e pronto. Então, assim, o líder tem o papel de. Aí eu entro de novo no mundo da gestão, não tem jeito, e eu falo, né? PDCA para a vida. Com certeza. PDCA a todo momento. Se tem ferramenta é para Porque. usar, você usa primeiro com você, depois Isso. você usa com a sua equipe, E assim, né? líder precisa entender, Ricardo, que se eu tenho meta, se eu tenho definição de prazo, eu tenho que acompanhar para eu garantir que esse trem realmente vai ser alcançado. Ou, se porventura, porque dependendo do mercado, da situação, pode ser que eu vou ter que reprogramar. Então, assim, se você não estiver acompanhando, você perde esse time. E aí você perde sua equipe. Com certeza. E fora o detalhe, Ricardo, que aí eu volto a falar de novo em essência, no decorrer aí da caminhada, eu entendo que um líder, ele tem que se conhecer. Por quê? Porque ele se conhecendo, ele vai conseguir melhor auxiliar as pessoas. E, para mim, Ricardo, não existe líder que não desenvolva. Lembra do líder educador, como ele E diz? Não é você ser um professor, é, mas é você partir de um exemplo, de uma filosofia mesmo de vida e multiplicar aquilo com a tua equipe. é, Fazer com que aquela equipe reproduza tudo isso junto com você. é. É junto, não é separado. E aí eu vou para as filosofia, Ricardo, já que a gente falou de espiritualidade, escambau A4 aqui. A É, gente já vai finalizar, né? já? Ah, não acredito. É, Não, nós vamos finalizando. mas aí vou colocar essa questão. Eu acredito que o líder, ele tem que se preocupar em servir, né? Por quê? Porque quando ele faz isso, que ele consegue também ser servido e se fortalecer. Se fortalecer no sentido de que todas as vezes que ele trabalha com as pessoas que estão em volta dele, fazendo com que essas pessoas se impulsionem, ele vai se impulsionar, Ricardo. Porque se Com você está no certeza, meio de desenvolvimento, automaticamente você vai se desenvolver. com E aí é por isso certeza. que eu sempre falo, o líder não tem que ter medo de desenvolver as pessoas. Gente, a gente vai finalizando aqui o Poxa, nosso Ricardo. primeiro papo liderança. Eu sei que as plataformas vão cortar de qualquer jeito, né? Uma hora eles vão cortar. Eu agradeço. Esse é apenas o primeiro. Adorei, eu tava com medo desse trem, mas Gostou? adorei, Agradeço, gostei. Vanessa. Agradeço a você que pôde acompanhar. Vai estar nas nossas plataformas. Acompanhe, porque vai ter muito conteúdo. Ricardo, para Obrigado. mim foi um prazer.
Espero a gente trazer próximos, inclusive, né, com nossos Convidados. convidados, porque o nosso intuito é desenvolver você que está aí, no sentido de te impulsionar a procurar ser mais, ser melhor, não por conta de outras pessoas, mas sim por conta da sua própria evolução, porque eu acredito que se você se evoluir, você vai evoluir todo mundo que está à tua volta. Então foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Tchau, gente. Até o próximo Beijo, Papo Liderança. tudo de bom.